Paz, meus amados, a paz de Cristo para todos. Meus queridos, muitas das vezes a gente quer pular o processo, né? A gente, para viver o propósito, precisamos respeitar o processo. Há um processo. Não tem como você chegar no objetivo, viver aquilo que o Senhor determinou sobre a tua vida, sem viver o processo. Não tem como você chegar no propósito sem viver o processo. Às vezes o processo, sim, ele é dolorido, o processo é difícil, o processo nos deixa, sei lá, sem força, caído, né? Mas é necessário viver o processo. Né? No processo a gente vai chorar, a gente vai se sentir triste, a gente vai se sentir sem força, mas é necessário viver o processo. Não tem como viver o propósito, eu repito, sem passar pelo processo. Tem pessoas que Deus vai conectar a gente por um propósito, e após cumprir aquele propósito, Deus tira. E tem pessoas que Deus vai deixar por um tempo, para a vida toda, né? Assim nós lembramos da história de Naamã. Né? Aquela menina foi levada cativa para a casa de Naamã, para ser escrava lá na casa de Naamã, mas aquela menina havia um propósito de Deus. E qual era o propósito? Falar sobre o profeta Eliseu, né? Ali relatar o que o profeta fazia para que Naamã viesse ser curado. Né? E foi através dela, porque ela citou sobre o profeta dentro daquela casa, que Naamã foi atrás dele e alcançou a bênção, a cura dele. Da mesma forma, em José foi vendido pelos irmãos, mas havia um propósito. Ele não foi vendido à toa. Deus não permitiu que ele passasse por processo todo que ele passou, se não houvesse um propósito maior, que era o propósito de Deus. Então, meus queridos, infelizmente, eu lamento dizer, mas é necessário viver o processo para chegar no propósito, né? O processo é difícil, o processo não é fácil, né? Mas é necessário viver. Um aluno, meus queridos, na escola, a gente, né? Um aluno não, a gente, né? Nós já Alguns já passou pela escola, outros estão estudando, né? Mas é necessário estudar um ano todo para poder no final do ano ser aprovado ou reprovado. Né? Isso é mediante ao estudo, ao esforço de cada aluno. Né? E durante o ano todo vai ter aquelas provas paralelas, vai ter os testes. Final de ano vai ter aquela prova final, a qual, se você for aprovado, mediante todos, aí vai juntar as notas todas, né? E se você teve uma boa nota, você vai o quê? Passar de série. Se você teve uma péssima nota durante o ano todo, você vai o quê? Vai ser reprovado. E assim somos nós com Deus. Nós também, o nosso processo, né, é uma avaliação, é umas etapas que a gente não tem como pular. Não tem como a gente, eu não vou viver isso aqui, não vou passar por aquilo dali, porque eu preciso chegar lá logo. Não. Quem dera, né? Se Deus prometesse algo a gente já chegasse lá, né, no topo, aonde Ele prometeu a gente, assim, sem passar pela dor, sem passar pelas tribulações, as adversidades da vida. Mas, infelizmente, não tem como, meu querido. A gente precisa respeitar o processo, viver o processo para chegar num propósito. Então, eu não sei qual processo está passando, eu não sei qual é a adversidade, eu não sei qual é o vento contrário, eu não sei o que está sendo difícil, dolorido, que você às vezes fala, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Mas o Senhor manda te dizer, viva o processo, respeite o processo. Porque para você chegar no propósito, você precisa passar pelo processo. Para você viver o grande, naquilo que o Senhor determinou sobre a tua vida, é necessário você passar pelo processo. Infelizmente, não tem outro caminho. Então, mas Deus manda te dizer que Ele é contigo, Ele te dá força, Ele te sustenta e Ele está na caminhada com você. Em nome de Jesus, amém.